Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um culto de louvor a Deus e hoje eu trouxe uma palavra visualizada, uma palavra de Deus para a sua vida visualizada. Espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. E eu quero apresentar para vocês esse carro. Ele vivia num depósito muito triste na cidade do Fundo do Poço. Esse era o nome da cidade onde ele vivia. Lá ele estava totalmente abandonado, não tinha ninguém que cuidasse dele. Quando as pessoas chegavam nesse depósito, olhavam todos os carros menos para ele. E ele ficava muito triste, porque as pessoas não chegavam perto dele. Ele estava todo enferrujado, ele estava sem farol, ele estava com o pneu furado, a sua antena quebrada. Ele nem funcionava mais o seu motor. Então as pessoas nem ligavam mais para ele, ele era muito desprezado. E ele falava, nossa, ninguém olha para mim, como eu sou triste, que vida cruel que eu tenho. Que cidade ruim onde eu moro, cidade do Fundo do Poço. E aí, queridos, então, um certo dia chegou um homem lá, muito diferente de todos que já esteve ali naquele depósito. E aquele homem focou o carro e ele foi direto no carro, olhou tudo em volta do carro, passou a mão sobre ele e falou, é você que eu quero. E o carro se assustou, falou, puxa, como assim sou eu que quero? Será que ele está brincando comigo? Não, este homem levou este carro para a garagem dele e ele olhou e falou, você tem jeito. Primeira coisa que ele fez, ele começou a limpar o carro. Limpou o carro, tirando toda a poeira, toda a sujeira. E ele viu que a sua antena estava quebrada. O Gabriel vai me ajudar aqui. Este homem, então, arrumou a antena do carro para que o carro não ficasse mais fora do ar. Para quando o seu dono o chamasse, ele ouvisse atentamente a voz do seu dono. E ele também viu que estava sem farol. Sem farol, o carro não tem direção, fica tudo muito escuro, ele não sabe para onde ir. Então, o seu dono colocou um farol novo neste carro. Vamos ver como está este motor. O dono, então, pegou a chave do carro e quando ele foi ligar, não funcionou. Ele foi ligar, não funcionou. E ele viu que a chave estava toda enferrujada. Havia nessa chave depressão, solidão, angústia, dificuldades, ódio, preguiça, medo, inveja. Então, o seu dono falou, eu preciso colocar uma chave nova. E aí o dono foi lá, trocou a chave desse carro e o motor funcionou. Mas o carro não podia sair do lugar, porque o pneu dele estava furado. Então, o seu dono foi lá e trocou o pneu do carro. Quando ele estava trocando o pneu do carro, ele disse assim, você precisa sair dessa cidade Fundo do Poço, porque essa cidade, ela não traz alegria. Essa cidade vai te deixar deprimido. Essa cidade Fundo do Poço, ela não é para você. Então eu quero que você siga a viagem para uma nova cidade. E essa cidade para onde você vai, chama-se Tudo de Bom. Você vai para essa cidade. Eu vou primeiro, porque eu preciso arrumar um lugar para você nessa cidade chamada Tudo de Bom. Então eu vou na frente e eu vou esperar você lá. Mas tem algumas regrinhas para você seguir viagem. Primeira regrinha, você não pode parar no meio do caminho. Segunda regra, você não volte para trás. E a terceira regra, não vire para a direita e nem para a esquerda. Siga sempre reto. E você vai chegar na cidade Tudo de Bom. O carrinho ficou tão feliz. Ele logo mudou a sua carinha porque ele disse, puxa, agora eu vou sair desse lugar ruim, desse lugar fundo do poço, e eu vou então para essa cidade Tudo de Bom, e eu vou ser muito, muito, muito feliz. O dono mudou o nome deste carro, e ele colocou o nome deste carro de Cristão. Sim, a placa agora deste carro era Cristão.
Mas quando ele estava seguindo viagem, já a alguns quilômetros, ele se deparou com um forte vento. Mas uma ventania que o carro não conseguia ir para frente. Ele andava um pouquinho e parece que o vento era tão forte que empurrava ele para trás. E ele ficou tão assustado com esse vento que ele pensou até: será que eu tenho que voltar? Ai, eu nunca peguei um vento desse. E ele ficou tão assustado. Mas ele falou: não, mas o meu dono falou que ia me esperar. Eu vou prosseguir. Então logo ele conseguiu passar este vento. E ele ficou muito feliz por ter passado o vento. Só, queridos, que mal ele conseguiu passar o vento, ele se deparou com uma montanha muito alta. E conforme ele passava por essa montanha, pedras caíam sobre ele, eram lançadas sobre o carro. E o cristão ficou apavorado. E ele disse: ai, está ficando tudo amassada a minha lataria, que o meu dono arrumou. E agora? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou ficando irritado. Eu acho que eu vou voltar. Todas as vezes que ele passava por uma luta, por uma prova assim, ele já queria voltar. Mas ele lembrou que ele não podia voltar. Aí, queridos, ele falou assim: eu vou estacionar então, parar um pouco, para ver se essas pedras param de cair sobre mim. Mas ele lembrou que o seu dono tinha dito para ele: cristão, você não pode parar em nenhum lugar, você tem que prosseguir viagem. Passado mais alguns quilômetros, ele se deparou com uma estrada escorregadia. Parece que tinha gelo na estrada. O carro dele começou a ir para um lado e para o outro, e ele não conseguia dominar o volante. E ele se assustou. E ele começou a pensar: puxa, lá no depósito eu não tinha nada disso. Eu era desprezado, era abandonado, mas eu não passava por esses problemas. Eu acho que eu vou voltar. Eu vou voltar. Não está valendo a pena essa viagem, não. Mas logo ele disse: mas o meu dono falou que eu não podia voltar. Que a cidade, tudo de bom, estava me aguardando. Eu preciso chegar. E ele pediu forças. E logo em seguida ele falou: não, eu vou prosseguir. E ele continuou a viagem. Queridos, ao fazer uma curva, ele se assustou, porque ele pegou uma estrada de subidas e descidas, e ele falava, quando ele parava de descer, logo vinha subida, e ele falou assim: meu Deus, aonde eu vou parar? Subidas e descidas, eu não tenho uma estabilidade. Que estrada difícil essa para chegar nessa cidade, hein? Será que não tinha uma estrada mais fácil? Quando ele parou, que ia ser tudo plano, que ele pensou que agora ia ser bom, ele se depara com uma estrada cheia de lombada. E aí o carro foi balançando, e ele já não aguentava mais de tanta dor de cabeça. Ele falou assim: não dá mais para prosseguir. Eu preciso dar um jeito, porque eu não consigo mais prosseguir. Mas ele conseguiu ver uma placa que era: siga em frente ou vire à esquerda. E aí ele ficou em dúvida. E ele parou. Ele parou para analisar se ele continuava em frente ou se ele virava à esquerda. Mas o seu dono disse que não era para ele parar. Mas ele ficou em dúvida, porque ele já estava tão cansado da caminhada, tantos problemas, tudo amassado, já cansado. E ele falou assim: e agora, o que eu faço? E apareceu o Senhor, sábio, segundo o mundo. Um homem tão gentil, tão bondoso. E ele foi lá e falou: eu posso ajudar, senhor carro? Ele disse: meu nome é Cristão. Muito prazer, senhor Cristão. Então, eu estou indo para a cidade, tudo de bom. E o meu dono falou para eu seguir em frente. Mas agora eu estou vendo que tem um atalho para a esquerda. E eu queria saber o que tem nessa esquerda, se eu posso ir ou não. Mas prontamente o sábio, segundo o mundo, prontamente quis ajudá-lo. Falou assim: imagina, eu conheço
tudo aqui. Pode ir por mim. Se você virar à esquerda, você vai chegar muito mais rápido nessa cidade. A estrada é larga, a estrada é tudo de bom também. Não é só a cidade para onde você vai. Pode sim, siga à esquerda que rapidinho você vai chegar nessa cidade aí que você falou. E resolveu ouvir o Senhor sábio, segundo o mundo, e ele virou à esquerda. Ele estava contemplando uma estrada tão larga, tudo calmo, que não tinha pedra, não tinha lombada, não tinha nem placa, ele podia seguir como ele quisesse. Ele falou, puxa, bem que o sábio segundo o mundo tinha razão. Que estrada maravilhosa. E ele avistou uma placa. Logo em seguida, ele falou, eu acho que já está chegando na minha cidade. Na cidade onde o meu dono falou, na cidade tudo de bom. Quando ele se depara com a placa estava escrito, sem saída. Quando o carro viu essa placa, ele se sentiu enganado. Ele falou, o sábio segundo o mundo me enganou. Ele falou que eu ia chegar na cidade tudo de bom. Ele me enganou. E agora, o que eu faço? E ele começou a chorar. Apareceu um homem. Falou assim, por que você está chorando? Ele falou assim, porque o meu dono disse que era para mim pegar uma estrada sempre reto, que não era para me virar para lugar nenhum. Mas eu acreditei no Senhor sábio segundo o mundo, e eu peguei o atalho à esquerda. E agora eu estou perdido, porque a rua é sem saída. O meu dono não vai mais me querer. Eu nunca mais vou chegar na cidade tudo de bom. O homem disse, cristão, o seu dono me enviou. Eu sou o auxiliador. E eu vim aqui dizer para você que tem jeito. Tem jeito para você. Eu vou te levar de novo para a estrada. Para a estrada aonde você vai chegar na cidade tudo de bom. E aí o auxiliador levou ele até essa placa e disse para ele, continue reto, cristão. Não pare, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não volte atrás, siga reto. E o cristão então enxugou as suas lágrimas, se recompôs e o cristão seguiu adiante e ele conseguiu chegar na cidade tudo de bom. E o seu dono estava lá, esperando ele, com um lugar maravilhoso, porque o seu dono disse que ia preparar lugar para ele nessa cidade. E ele pôde ficar com o seu dono e ficar muito feliz, porque ele conseguiu vencer aquela estrada tão perigosa. Ele conseguiu vencer. Queridos, essa história não é muito difícil a gente trazer a interpretação para os nossos dias. Não preciso dizer que este carro sou eu e você, né? Não preciso dizer que essas placas que nós mostramos, essas placas amarelas aqui, são as turbulências das nossas vidas. Tantas lutas, tantas provas. E amanhã se comemora o Dia dos Pais, né? Se comemora simbolicamente, mas Dia dos Pais são todos os dias. E eu queria dizer para você, pai, que já faz 5 meses que nós estamos passando por uma situação tão difícil como nunca passamos, não é verdade? Tantas pessoas desempregadas, tantos pais de família roendo as unhas, preocupados, porque sabe que tem que prover o seu lar. E com essa pandemia que assolou os nossos dias, tantos pais de família perderam o seu emprego, tantos pais de família foi reduzido o seu salário, tantos pais de família que viram seus parentes perdendo a vida, tantos pais de família que entraram em depressão, tristeza, angústia. E às vezes vem aquela vontade, né? Eu acho que não está valendo a pena esse caminho. Acho que não está valendo a pena, eu preciso pegar um outro caminho, eu preciso fazer alguma coisa aí, eu acho que eu vou pegar algum atalho. Queridos, Deus, por nos amar tanto, Ele preparou um lindo lugar para nós. Aqui, queridos, em João 3,16, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. O Senhor nos amou. E a Bíblia diz, queridos, que não foi qualquer amor. Não foi um amor humano. Este amor excede o nosso entendimento. É um amor eterno, queridos. Vai além do que você sente pela sua esposa, pelo seu esposo. Vai além do que você sente pelo seu filho. O amor de Deus é inigualável. É um amor inexplicável. E Ele nos amou. E quando Ele nos viu num depósito, quando Ele nos viu numa cidade chamada Fundo de Poço, porque nós estávamos sim numa cidade fundo do poço, nós estávamos perdidos, como ovelhas que não têm pastor, nós estávamos perdidos, muitas vezes desprezados, pessoas não nos davam valor, mas Deus nos olhou, queridos, com um olhar diferente. E Ele nos olhou e disse: você tem jeito. Queridos, por mais pior que seja a situação que você vem passando, eu quero que você lembre do grande amor de Deus. Ele não abandona os seus. Ele não abandona aquele que Ele ama, aquele que Ele criou. E Ele quer nos tirar, queridos, dessa cidade chamada Fundo de Poço. Ele quer tirar, queridos, de nós a depressão, a angústia, a tristeza. Ele quer tirar de nós. Às vezes você está passando por uma situação, queridos, tão ruim, que você olha para o próximo e você fala: nossa, mas ele tem uma vida tão boa, por que só a minha que é desse jeito? E aí nasce aquela sementinha chamada inveja, a sementinha chamada ciúmes. E Deus não quer que isso aconteça no seu coração, porque essa sementinha, queridos, quando ela é plantada no coração, ela cresce, ela vira uma planta e ali ela toma conta da tua vida e você fica com uma vida amarga. E aí você acha que a sua vida é ruim, que só do outro que é melhor, você não consegue ver o que acontece de bom na sua vida. E Deus não quer que aconteça isso com você. E Deus, por te amar e querer tirar você dessa cidade, fundo do poço, foi que Ele mandou o Senhor Jesus, queridos. Ele foi criança como eu e você. O Senhor Jesus, Ele deixou toda a sua glória, Ele se esvaziou da sua glória e Ele se tornou homem como eu e você. E Jesus, Ele veio com uma missão, a missão de morrer na cruz do Calvário, para salvar a minha vida e a sua. A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado por causa de Adão, que comeu daquele fruto e desobedeceu a Deus. Mas, queridos, a Bíblia diz também que por um homem entrou o pecado, mas por um homem também entraria a salvação no mundo. E através de Jesus, queridos, hoje nós temos a salvação, porque Ele na cruz do Calvário, Ele derramou o sangue precioso dele. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lembra como o cristão estava sujo? Lembra a vassourinha limpando o cristão? Então, queridos, a vassourinha se chama o sangue de Jesus. Antigamente, quando eles morriam, eles não eram enterrados no chão, eles eram colocados dentro de uma grande pedra. Ao terceiro dia, essa pedra foi removida e o Senhor Jesus saiu de lá ressuscitado. E a única coisa que sobrou ali dentro foi o manto que envolveu o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus saiu de lá de dentro com o corpo glorificado. O Senhor Jesus saiu com vestes novas, com vestes dadas por Deus. Queridos, é assim que Deus faz comigo e com você. Através do sangue de Jesus, o Senhor nos purifica, o Senhor nos dá vestes novas, o Senhor nos dá umas condutas novas, querido. Aquilo que eu fazia de errado, que desagradava a Deus, hoje eu não vou fazer mais, porque o Senhor está comigo. O meu dono cuidou de mim, trocou tudo aquilo que estava ruim, todo aquele desprezo que as pessoas me davam, por causa talvez do meu pecado, talvez porque as pessoas me olhavam e me desprezavam. As pedradas na estrada, queridos, muitas vezes são aquelas pedradas que machucam, não é? Machucam a gente, mas você tem que lembrar, queridos, que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que as suas vestes foi trocada, que o Senhor Jesus mora no seu coração e você vai conseguir chegar na cidade prometida, sim, porque Ele disse: eu estou preparando o lugar. Sim, o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, Ele ficou aqui, queridos, 40 dias, mas
Mas depois ele disse para os seus discípulos: olha, da maneira como você está vendo eu ir, eu voltarei e eu levarei você comigo, porque eu tenho preparado um lugar lindo para você. Eu paguei o preço, eu levei a cruz, eu levei todos os seus pecados, e hoje eu digo que você é meu, eu te escolhi para que seja comigo num lugar tudo de bom. O Senhor disse que iria preparar um lugar para nós, queridos. Talvez você está aí, né, nessa estrada, e nessas estradas, queridos, a gente às vezes tem vontade de voltar para trás, porque está tão difícil, não é? E às vezes, queridos, a gente comete pecado. Mesmo conhecendo o Senhor Jesus, mesmo querendo andar certinho, às vezes a gente dá um deslize e comete um pecado. E a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus e nos impede de morar no céu. Ah, queridos, mas quando o Senhor Jesus estava indo, os seus discípulos ficaram tristes e eles falaram assim: mas Senhor, o Senhor vai nos deixar? Mas ele disse: não se preocupe, porque eu vou mandar um auxiliador, eu vou mandar o Consolador para vocês. Vocês não ficarão órfãos, vocês terão um amigo 24 horas com vocês, queridos. Este amigo chamado Espírito Santo, é Ele quem está conosco hoje. O Senhor Jesus foi para um lugar, foi para o céu preparar lugar para nós, mas Ele não nos deixou órfão. Então você, pai, que está passando por uma situação difícil, e às vezes você acha até que Deus não está com você por algum pecado que você cometeu, quero dizer que não. O Senhor Jesus não te deixou órfão, e ainda que você cometeu algum deslize, peça perdão. Peça perdão para o Senhor agora, porque o sangue de Jesus é este que te limpa. Talvez o homem te aponte o dedo, mas Deus nunca vai te apontar o dedo, porque o amor de Deus por você, querido, é eterno. E não é porque você é merecedor, porque Ele te amou ainda que você não merecia. O amor de Deus, queridos, Ele é incomparável, e Ele não vai medir o seu erro para te amar. Mas, querido, se por alguma razão você cometeu esse deslize, o Espírito Santo está aqui, queridos. O Espírito Santo está aqui, e Ele está falando ao teu coração e está dizendo: olha, eu transformo a tua vida em bênção. Olha a chave do seu carro, eu estou limpando agora, e eu estou colocando nele paciência, gratidão, bondade, esperança, amor, alegria no Espírito Santo, paz e mansidão. É assim que o Espírito Santo age nas nossas vidas, queridos. Ele não quer que nenhum se perca. O Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, quando nós estamos errando o nosso caminho, Ele vem, cutuca a gente e fala: olha, você está se desviando um pouco do caminho, olha, eu estou aqui para te auxiliar, volta para o caminho, porque você vai chegar a um lugar tudo de bom, aonde Jesus preparou para mim e para você. E quem é que vai estar nos esperando lá? O Senhor Jesus. Ele vai estar nos esperando. Ele disse para os seus discípulos: da mesma maneira que vistes ir, vocês verão eu voltar. O Senhor Jesus vai nos encontrar, queridos, nos ares, e nós estaremos lá no céu. A Bíblia diz que Jesus vai nos servir num banquete glorioso. É a cidade tudo de bom. Saia do fundo do poço agora. O seu dono te chama. Siga a estrada. É Ele quem vai estar te guiando. Siga a estrada, não olhe para a esquerda nem para a direita. Não perca o seu foco.